Bom dia, no ar mais um Boca no Trombone, seu espaço de consultorias e opinião, aqui na nossa Band TV. Desde já agradecendo por adentrar aí a sua sala, a sua cozinha, né? Você que está assistindo a programação da Band TV vai curtir a partir de agora muita informação jurídica com o Boca no Trombone nas áreas do direito previdenciário, do direito trabalhista, as outras áreas do direito, a opinião dos nossos parceiros e, claro, sempre interagindo bastante, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp que está aí na tela da Band e também no nosso perfil nas redes sociais. Você escolhe YouTube, tem o nosso canal, a nossa fanpage lá pelo Facebook e a nossa conta no Instagram. Participe, né? Cardápio farto para você. Vamos ver o que a gente trouxe de atrações para a edição de hoje aqui no Boca, vamos lá? Tem informe sindical com a FETAPERGS e o recado para os aposentados. Também o Sindipetro RS fala sobre as questões da categoria. O Minuto Tributário nos atualiza das questões dos tributos. Casos de família responde dúvida do direito familiar para você. E ainda o Consumidor em Destaque abordando pautas, temas aí do direito consumerista, tudo isso e mais a nossa consultoria, claro. Meu diretor, vamos aqui, ó, vamos aqui pro ladinho, pro nosso telão. Ah, ali está ele, Dr. Charles Pacheco, o nosso consultor previdenciário, em nome de Rodrigues e Pacheco Advogados, que hoje vai responder para os nossos telespectadores. Dr. Charles, muito bem-vindo a mais uma edição do Boca, bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia a todos que nos assistem nessa edição do programa. Fico muito agradecido e honrado com o convite em participar de mais esse programa. A honra é nossa, a satisfação é nossa aqui de ter o doutor conosco, porque as questões previdenciárias já estão chegando, que vai encaminhando, hein? Mande pra gente. A Nara, aqui da capital. Aposentei e começou a aparecer no meu olerite, meu contra-cheque, né, os seguintes descontos. Empréstimos sobre a RMC, reserva de margem, consignável. Poderiam me informar o que seria, pois eu achava que eram descontos, já era feito por conta da aposentadoria, mas uma amiga me falou que é referente a empréstimo que eu fiz, porém não solicitei nenhum. Ih, deu problema aqui no benefício da dona Nara, doutor Charles. Pois é, Solano, nós já enfrentamos questões como essa aqui no programa, né? Dona Nara, se a senhora não contratou empréstimo, então a senhora deve ter sido vítima de um golpe. As primeiras providências que a senhora precisa adotar é, no meu INSS, acessar o extrato de empréstimo consignado para a senhora poder identificar a instituição financeira responsável pelo empréstimo, bem como o número do contrato, o valor contratado, o número de parcelas, entre outras informações. Com estas informações, a senhora deve solicitar uma cópia do contrato no banco ou instituição financeira responsável por este desconto. Não bastante isso, a senhora também deve apresentar uma reclamação, que eu sugiro seja feita no site consumidor.gov. Sim. E o mais importante, a senhora deve procurar um advogado de sua confiança para entrar com ação contra o INSS e contra essa instituição financeira, uma vez que não apenas está descontando indevidamente da sua aposentadoria, como foi feito de forma fraudulenta. A senhora tem direito a uma indenização por dano moral. Perfeito. Doutor, mais uma aqui, o Pedro. Trabalhei como vigilante de 98 a 2005, depois trabalhei na CE como eletricista entre 2005 até há pouco tempo, até 2021. Tem como me aposentar com algum benefício especial? Tenho 45 anos, anteriormente a 98, tenho pouco tempo assinado, é a questão do Pedro. Vamos lá, Pedro. Se tu tens algum direito por ter trabalhado em condições especiais por tanto tempo. Existe a aposentadoria especial, mas antes de falar nisso, vamos fazer um pequeno recorte aqui do teu caso. Tu tem 7 anos como vigilante, 16 como eletricista. Hoje, pelo teu relato, tem 23 anos de tempo especial. A reforma da Previdência, ela instituiu a idade mínima de 60 anos para aposentadoria especial. Então, que ela exige 25 anos de atividade e contribuição em condições nocivas à saúde. Então, desse modo, Pedro, faltam 2 anos para tu fechares os 25 anos de tempo especial, porém, faltam 11 anos para fechar a idade. Tu tem 49 anos, a idade mínima é 60. Isso não quer dizer que tu não tenha direito a se aposentar antes dos 60 anos de idade.
tu pode vir a se encaixar em uma das regras de transição. Mas essa é uma análise um pouco mais aprofundada, que quem poderá fazer isso é um especialista em direito previdenciário através de um planejamento previdenciário. Tá certo. Muito obrigado ao Dr. Charles, que daqui a pouquinho retorna para mais dúvidas. Vá participando, vá mandando as dúvidas do direito da Previdência. Porque agora é espaço de opinião e o informe sindical número 1 de hoje é assinado pela FETAPERGS. Hoje falo em nome do presidente, senhor José Pedro Kuhn, para desejar a todos os aposentados e pensionistas um abraço pelo Dia Mundial do Idoso, comemorado em 1º de outubro. Na verdade, não temos muito a comemorar. No momento, estamos atentos para que os novos governantes que vão assumir o país também tenham uma visão para a manutenção de nossos direitos adquiridos. Aos aposentados pensionistas pedimos que se associem a uma associação no seu município. Ela garante um acompanhamento da sua aposentadoria e certamente trará benefício na área da saúde e física. Em janeiro próximo, dia 2023, deverá sair o índice que aumenta as aposentadorias no salário mínimo, como também acima do salário. A FETAPERGS, Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul, está atenta e deseja um feliz Dia do Idoso. Obrigado. Um abraço ao Germano Kelber, né, diretor financeiro da FETAPERGS. Parabéns aos idosos, né? Mês de outubro tem a comemoração, né, do Dia do Idoso. Vamos com mais consultoria. Hoje é o Dr. Charles Pacheco que responde as dúvidas para a nossa audiência na área previdenciária. Mais à frente, na sequência, tem consultoria trabalhista, hein? Aguarde. Roberto, lá de Taquari, pergunta a ele: sofri um acidente de trabalho, fiquei com sequelas devido ao acidente, fiquei em benefício por 13 anos. Estou hoje trabalhando, não na mesma função. Tenho direito em algum benefício? É o que quer saber o Roberto, Dr. Charles. Com certeza, Roberto. O senhor tem direito a um benefício chamado auxílio acidente, que ele é concedido a título de indenização quando ocorre consolidação das lesões, né? O senhor relata aqui que ficou com sequelas devido a um acidente. Me parece aqui que se encaixa perfeitamente nessa hipótese de recebimento do auxílio acidente. Tá certo. Outra questão, aproveitando o Dr. Charles Pacheco, da Alice. Aposentei-me há 9 anos. Tem como pedir a revisão da vida toda? E se o valor não aumentar, posso desistir da revisão? É o que quer saber a Alice. Vamos lá, dona Alice. Primeiramente, a senhora pode pedir a revisão da vida toda e esse pedido de revisão ele pode ser feito até 10 anos. É o prazo de decadência. Tá? Mas eu já lhe adianto quanto a essa sua dúvida. Se não aumentar, a senhora pode desistir? O que eu recomendo à senhora é que a senhora faça o pedido de revisão com a assistência de um advogado, porque o advogado especialista nessa matéria, ele vai antever, e antes mesmo de entrar com o pedido de revisão, ele vai verificar se a senhora tem direito a esta modalidade de revisão e se esta revisão será benéfica à senhora. Porque se não aumentar o valor da aposentadoria, sequer há motivo de entrar com o pedido administrativo. Tá certo. Ou melhor dizendo, o pedido na justiça. Tá certo. Obrigado, Dr. Charles. O nosso consultor previdenciário daqui a pouquinho retorna para mais dúvidas para a nossa audiência. Vai encaminhando. Tem o WhatsApp e tem o nosso perfil nas redes sociais. Agora a parada é para a água. Sim, a água da WaterSul. E aí você vai ouvir o recado do senhor José Hernandes. Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar.
E agora nós vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente. A água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. Purificadores e mineralizadores da WaterSul tem mais sais minerais, traz mais saúde para você e economia para o bolso. Sabe por quê? A economia em relação às bombonas é de 700%, pessoal. É muito dinheiro no bolso poupado e ainda 2 anos de garantia com entrega gratuita e instalação também fácil, realizada pela equipe da WaterSul. Entre em contato com eles, tem o telefone fixo, tem o WhatsApp para sua comodidade, faça contato com o time da WaterSul. Bom, vamos falar de tributos agora? Vamos, né? Chegando aí o nosso quadro especial, com a nossa especialista para falar no Minuto Tributário. Olá, muito bom dia, Paulo Solano. Vamos tratar aqui no Minuto Tributário de hoje sobre alimentos, começando pelo Vale Alimentação. Sabemos que o Vale Alimentação é pago aos funcionários e ele deve ser pago não em dinheiro, sob pena de incorporar a remuneração e aí incidir os encargos e a tributação. Nós temos uma decisão do CARF recentemente, na qual eles consideraram que o Vale Alimentação pago em dinheiro, naquele caso, não precisaria incidir, não estaria incidindo contribuição previdenciária. Qual foi o argumento dos julgadores? Que, naquele caso, a empresa pagou em dinheiro em situações específicas, nas quais ela não tinha como fazer o pagamento como normalmente fazia através do Vale Refeição. E nesses casos, como eram situações específicas de necessidade, não tinha como disponibilizar via ticket, aí não incidiria a contribuição previdenciária. E a outra decisão que tem a ver com alimentos veio do STF, que forma placar de 5-0 para determinar que a pensão alimentícia não incide imposto de renda. E na modulação dos efeitos, não foi, vamos dizer assim, determinado que é só a partir da decisão, ou seja, tem efeitos retroativos. Quem pagou imposto de renda sobre alimentos tem direito a pedir restituição deste imposto dos últimos 5 anos, como acontece normalmente nos pedidos de restituição tributária. Então, o STF rejeitou os embargos da União, determinando que os valores recebidos a título de pensão alimentícia no âmbito de direito de família, esses não têm a incidência do imposto de renda. Então, dessa forma, as pessoas que tiveram, vamos dizer assim, tributação sobre esta receita de pensão alimentícia podem, desde logo, ir atrás da restituição dos últimos 5 anos. Valores que serão muito bem-vindos, vamos dizer assim, no orçamento familiar. E fica aí a boa notícia recente do nosso STF, né, que veio corrigir alguma, vamos dizer assim, distorção que estava acontecendo nesta tributação. Então, desejo um ótimo domingo a todos. Muito obrigado, doutora Luciana Pereira da Costa, nossa consultora, especialista no direito tributário. Tem dúvidas, mais questões sobre tributos, encaminhe pelas nossas redes sociais, a doutora responde diretamente para você. Vamos com o doutor Charles Pacheco para a gente concluir a nossa consultoria previdenciária. A dúvida do Luiz: trabalho desde 2001 na mesma empresa, é insalubre, uma siderúrgica, tenho 39 de idade. Com que idade média me aposento se continuar com a insalubridade? É a questão do Luiz. A notícia é boa ou é ruim para ele, doutor Charles? A notícia é ruim, Solano. Luiz, o Luiz começou a trabalhar cedo, aos 18 anos de idade. Pelo relato que ele traz aqui, hoje, em 2022, ele deve ter aproximadamente 21 anos de tempo trabalhado em condições especiais, exposto a agentes nocivos, prejudiciais à saúde. Ele trabalha numa siderúrgica. Aqui eu trago a notícia. Não é uma notícia tão nova. Ela trata da reforma da Previdência, que instituiu uma idade mínima para aposentadoria especial. Aquela pessoa que trabalha em condições especiais,
por 25 anos, ela pode se aposentar aos 60 anos de idade. Desse modo, ao Luiz, faltariam 4 anos para fechar os 25 anos de tempo especial. Sim. Mas, por outro lado, faltariam 21 anos para fechar a idade. O Luiz está com 39 anos de idade, falta 21 para chegar aos 60. Isso quer dizer que para o legislador que votou, que aprovou a emenda constitucional 103, a reforma da Previdência, o legislador ele disse que as pessoas que trabalham em siderúrgica, como o caso do Luiz, vão precisar trabalhar 42 anos para poder, então, se aposentar. Isso não quer dizer que o Luiz não tenha direito a se aposentar um pouquinho antes em razão de alguma regra de transição. Sim. Mas é importante fazer esse destaque, Solano, para mostrar de uma forma muito lamentável de como essa reforma da Previdência foi devastadora aos direitos dos trabalhadores. É a realidade, né? Doutor Charles, muito obrigado pela sua participação. Agradeço por tê-lo mais uma vez aqui no Boca. Até uma próxima. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. E agora a gente vai dar aquela parada para a gente dar uma respirada, tomar uma água. Na volta a gente retorna, tem a consultoria trabalhista, tem a participação do Sindipetro, tem ainda o Casos de Família, tem o Consumidor em Destaque, tem muito mais aqui no Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. De Tudo Atacado e Varejo. Atendimento diferenciado e personalizado. Embalagens em geral, materiais de limpeza para sua casa, empresa e condomínios. Produtos para confeitaria e restaurantes, com ótimos preços e descontos à vista. Venha nos visitar. Avenida do Forte, 1155. Contate pelos fones 51 3381 3591 e WhatsApp 51 9 91 91 8771. Vem pra De Tudo. Com o Boca no Trombone, seu espaço de consultorias e opinião aqui na Band TV, agradecendo a sua audiência, né? E incentivando você a participar. A partir de agora tem consultoria trabalhista, hein? Para você participar, tá na tela, ó. Tem o WhatsApp, tem o nosso perfil nas redes sociais, que é o @programa Boca no Trombone, YouTube, Facebook e Instagram. Você escolhe a forma de se comunicar. Vamos pro telão, meu diretor? Vamos lá? Olha ali, ó. Doutor Pedro Marcon, do Marcon Advogados Associados, nosso especialista em Direito do Trabalho. Seja muito bem-vindo a essa edição. Bom dia. Bom dia, doutor Solano. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Olha, o senhor chegou agora, mas já tem muitas questões aqui trabalhistas. O pessoal se organizou, mandou pra gente. Já começo aqui com a dúvida da Ione. Trabalhei numa empresa por 7 anos e só me pagaram na rescisão 5 mil. Isso está correto, doutor? Bom dia, Ione. Bom, nas verbas rescisórias tem que ser observada uma série de fatores. Então, qual que é o salário que a senhora recebia, se havia férias vencidas ou não, se houve algum desconto indevido nas suas verbas rescisórias. Portanto, o ideal é a senhora procurar um advogado de sua confiança ou até mesmo um contador para que possa apurar ali todas as verbas rescisórias devidas e ver se o pagamento dessa rescisão está correta ou não. Outra questão, doutor Pedro, da Magda. Trabalhei no hospital durante 4 anos, não recebi insalubridade. Isso é legal? As instituições da área da saúde não são obrigadas a pagar. Meu colega tinha um salário base maior que o meu e trabalhava no mesmo setor. Posso pedir judicialmente equiparação salarial? As questões da Magda, doutor Pedro. Bom dia, Magda. Bom, o adicional de insalubridade vai ser pago se dentro do hospital a senhora tinha contato em alguma área ou com pacientes com doenças infecto-contagiosas ou se havia utilização de algum produto químico, tá? Então, não necessariamente a pessoa que trabalha no hospital vai receber o adicional de insalubridade. Então, tem que ser analisado as atividades e os ambientes que a senhora está exposta. Em relação à equiparação salarial, para aqueles trabalhadores que exercem a mesma função e as mesmas atividades, e o trabalho ele é de igual valor, com a mesma perfeição técnica, é assegurado o recebimento do mesmo salário. Porém,
pode haver uma diferenciação no salário se esse outro empregado paradigma, que nós chamamos, né, ele tiver há mais de 4 anos na empresa ou há mais de 2 anos na mesma função. Nesses casos, não necessariamente o salário será o mesmo. Tá certo, obrigado, doutor Pedro. Segue com a gente, mande a sua dúvida trabalhista. Opinião chegando e agora é assinada pelo Sindipetro RS. Os brasileiros e as brasileiras têm sofrido, nos últimos anos, ataques diretos e indiretos. Têm lutado e têm sobrevivido. As constantes tentativas de privatização da Petrobras e, para nós gaúchos, principalmente, da refinaria Alberto Pasqualini, a Refap, são exemplos desses ataques. Internamente, os trabalhadores são expostos a mais riscos, com a redução de manutenção e sobrecarga de trabalho. Externamente, para a sociedade, se perde valores que poderiam ser investidos em saúde, segurança, educação. Mês passado, a Refap fez aniversário, 54 anos servindo ao povo gaúcho. E nesse mês de outubro, é a vez da Petrobras, a nível nacional, fazendo 69 anos de trabalho para o povo brasileiro. Apesar de todos os ataques, sobrevivemos. O Sindipetro RS tem unido os trabalhadores e as trabalhadoras no combate contra a privatização. E já é possível perceber a sociedade em geral também se unindo e lutando por uma Petrobras do povo e para o povo. Por isso acreditamos que nós brasileiros estamos cada vez mais fortes nessa reunião e podemos afirmar e exigir e mostrar a nossa força falando: queremos mais Brás na Petrobras. Obrigado ao Alex Frei, diretor do Sindipetro RS, se posicionando na questão aí da Petrobras. Mais dúvidas? Essa aqui o telespectador pede para a gente não identificá-lo, vem lá de Bento Gonçalves. A empresa pode descontar o FGTS do nosso salário base ou é direito da empresa depositar por fora o fundo de garantia, doutor? Bom dia. Não pode descontar o FGTS. Ele deve ser pago numa conta em separado, né, que é a conta vinculada do FGTS, administrada pela Caixa Econômica Federal, no valor equivalente a 8% da remuneração do trabalhador de forma mensal. Então, esse depósito ele é à parte e não pode ser descontado do empregado. Tem que ver se esse desconto no contra-cheque não é referente ao INSS, que aí sim é um desconto obrigatório à cota parte do empregado. Obrigado, doutor Pedro. Ele segue com a gente. Vá mandando a sua dúvida trabalhista para a gente, dá tempo ainda nessa edição. Agora tem respostas para a audiência no Direito Familiar. Sim, chegando para você o Casos de Família. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, telespectadores. Hoje vai responder uma dúvida enviada pelo Eduardo. Ele conta que é casado, com divisão de bens e tem um filho fora do casamento. E queria saber se ele pode deixar esse filho fora do testamento ou se ele tem direito garantido, mesmo que o bem esteja no nome da esposa do Eduardo. Bom, Eduardo, primeiro teria que saber direitinho qual o regime de bens do casamento de vocês e quando esse imóvel foi adquirido. Por exemplo, se o regime for de comunhão parcial de bens e se o bem foi adquirido na constância do casamento, o filho ele pode herdar sim. Os filhos, eles são herdeiros necessários da legítima. A legítima ela é uma cota indisponível da herança. Essa cota ela equivale a 50% do patrimônio da pessoa. Então, ainda que o Eduardo faça um testamento, ele só vai poder testar metade dos seus bens, porque a outra metade é da legítima, em que a lei determina, né, quem vai herdar. Então, os filhos eles vão herdar os bens deixados pelos pais com ou sem o testamento. A diferença vai ficar na porcentagem de quanto desses bens eles vão poder herdar. Né? Existem hipóteses em que a lei prevê para excluir esses filhos da herança, são elas a indignidade e a deserdação. Elas inclusive são vistas como penas civis. A indignidade ela precisa ser declarada por sentença judicial e a deserdação ela deve estar disposta de forma expressa no testamento deixado pelo autor da herança, no caso aqui o Eduardo, né? E esse testamento ele precisa ser homologado judicialmente. São casos bem específicos que a lei prevê. Ela elenca um rol de possibilidades, tais como ofensa física, injúria grave, tentativa de homicídio doloso contra o autor da herança ou cônjuge, né, do autor. São alguns dos motivos para a exclusão desse filho como herdeiro. Lembrando também que a lei ela assegura ao cônjuge sobrevivente
qualquer que seja o regime de bens, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Então, Eduardo, mesmo após o seu falecimento, a sua esposa ela pode permanecer residindo na sua casa, mesmo que seu filho herde. Eu espero ter respondido a sua dúvida. Se vocês tiverem outras questões, eu me coloco à disposição de vocês e desejo a todos uma ótima semana. Um abraço. Obrigado, doutora Juliana Noronha, nossa especialista no direito de família. Mande dúvidas para ela pelo nosso perfil nas redes sociais. A consultoria trabalhista é com o doutor Pedro Marcon. Ele responde para a Anice, está aposentada e quer se desligar da empresa, mas a empresa não quer demiti-la. Ela tem que pedir demissão? E quais os direitos, doutor Pedro? Bom dia, Anice. Bom, se a senhora quer encerrar o contrato de trabalho e a empresa não quer lhe dispensar, a única saída seria entrar com uma rescisão direta do contrato de trabalho. Só que para isso a empresa tem que descumprir com alguma obrigação do contrato. Se não há nenhum descumprimento, aí o empregado deve solicitar a sua própria demissão. Obrigado, doutor Pedro, que segue com a gente. Daqui a pouquinho tem mais consultoria trabalhista, porque agora o papo é do direito do consumidor. No nosso quadro, o Consumidor em Destaque. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores do programa Boca no Trombone. Solano, a dica de hoje é sobre empréstimos consignados para os aposentados. Nosso escritório tem recebido cada vez mais reclamações sobre esses tipos de empréstimos não solicitados. Portanto, é preciso que o consumidor fique atento às propostas que chegam por telefone, oferecendo dinheiro e cartões de créditos fácil. A nossa dica ao consumidor é que ele pegue o telefone, o nome do correspondente bancário e do atendente e diga claramente que não deseja o empréstimo. Também não aceite cartões de crédito, pois o limite do cartão será imediatamente depositado como empréstimo na sua conta. Se valores forem depositados, ligue para o correspondente e peça o estorno desses valores. Se não estornarem, procure o PROCON, um advogado da sua confiança, para as devidas reparações. Tenham todos um excelente final de semana e até a próxima. Obrigado, doutor Ricardo Waldman, nosso especialista no direito consumerista. Vamos finalizar a consultoria trabalhista hoje com o doutor Pedro Marcon, do Marcon Advogados Associados. A Natália, enfermeira, trabalha numa empresa aqui do estado e mesmo com a aprovação do novo piso, a empresa não reajustou o salário dela, recebe muito abaixo. O que ela tem que fazer, doutor? Bom dia, Natália. Bom, a empresa ela deve sim respeitar o piso da categoria. Então, se esse pagamento está sendo a menor, a senhora pode notificar a empresa para adequar esse pagamento, ou se isso não surtir efeito, o caminho é ingressar com uma demanda na Justiça do Trabalho, postulando essa diferença de salário. Doutor Pedro Marcon, muito obrigado pela sua participação, como sempre de excelência aqui no nosso Boca no Trombone. Até uma próxima. Eu que agradeço o espaço, um bom domingo a todos e até a próxima. Valeu, doutor Pedro Marcon, nosso especialista no direito do trabalho. Acabou, pessoal. Durante a semana a gente faz aquele bate-bola nas redes sociais. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube, youtube.com, e nos procura Programa Boca no Trombone, ativa as notificações e você recebe um material diferenciado. E domingo que vem estaremos aqui na Band TV para mais uma edição do nosso Boca no Trombone, com consultoria, com quadros especiais, opinião e a sua participação. Até lá!